Sempre que eu volto a falar sobre o Felipe Neto aqui no canal, aparecem aquelas pessoas comentando que eu deveria deixar esse cara pra lá, ignorar ele, que eu tô só dando audiência pro cara e deixando ele mais famoso de alguma forma, como se isso fosse possível, como se ele já não fosse super famoso e super influente, independente de eu estar ou não gravando um vídeo sobre o Felipe Neto. E eu espero que depois desse vídeo, você que tem essa opinião entenda porque é importante sim que a gente continue falando do Felipe Neto e apontando as aberrações que ele comenta geralmente no seu Twitter, e que mesmo sendo comentários absolutamente hipócritas e na maioria das vezes imbecis mesmo, ainda assim tem o poder de influenciar milhares, milhões de pessoas. Mas antes de começar a falar especificamente sobre o Felipe Neto, a gente precisa falar um pouco sobre a espiral do silêncio. Eu já abordei esse tema várias vezes aqui no canal, eu acho que é um tema de absoluta importância. Talvez eu poderia dizer, inclusive, que a maior luta do canal, desde que eu reformulei ele, comecei a falar dos assuntos variados aí que envolvem políticas, ideologias, enfim, que a maior luta do Tragicômico é praticamente para quebrar essa espiral do silêncio, que sim existe e é bastante nociva, porque ela é uma forma de censura velada. É através dessa ferramenta, é através da espiral do silêncio, que geralmente a esquerda cala os seus adversários políticos. Se você não sabe do que exatamente eu estou falando, se você não compreende o conceito, eu explico porque na verdade é bem simples. Você com certeza já viu alguma feminista chamando qualquer um que discorde dela de machista, você já viu algum ativista do movimento negro chamando outras pessoas de racistas simplesmente porque apontaram alguma contradição dentro do discurso deles, e mais do que isso, você com certeza já foi chamado de fascista por algum esquerdista qualquer, porque, sei lá, você deu uma opinião de direita sobre qualquer assunto que seja. Essas são ferramentas utilizadas para perpetuar a espiral do silêncio, fazendo com que um lado não possa comentar sobre determinados assuntos, sem útero, sem opinião. Lugar de fala, você não está no seu lugar de fala, logo você não pode falar aqui. E se você não pode falar, então você fica em silêncio enquanto só eu falo, enquanto só a minha voz é ouvida. Os militantes, que geralmente são os que mais impõem a espiral do silêncio na sociedade, costumam dizer que você não pode ter opiniões polêmicas, controversas, que é por isso que você, por exemplo, perde um contrato de patrocínio, né? Porque você tem uma opinião muito polêmica, então tal marca não vai querer te representar. Mas isso não é verdade, porque você pode ter opiniões polêmicas, você pode militar, você pode falar de política abertamente, contanto que você fale do lado deles. Você pode ter uma opinião pró-aborto, tranquilamente, mesmo assim você vai aparecer lá na Globo fazendo, sei lá, comercial da Monange. Você pode usar a hashtag Lula Livre e a hashtag Ele Não, que não tem nenhum problema. Você vai continuar com a sua voz ativa, com a sua voz sendo ouvida e representada. O problema é se você tiver opinião contrária. E vocês podem ver que esse é um assunto importante para mim, quando a minha primeira música política, inclusive, foi sobre a espiral do silêncio. Porque eu sinto ela na pele, eu sei que a gente perde muitas coisas ao se posicionar, ao declarar abertamente estar no espectro da direita. E não importa nem em que ponto do espectro você se encontra, pode ser na parte mais liberal, pode ser na mais conservadora, pode ser até libertário, mesmo que muitos não se classifiquem como de direita. Para todos os efeitos, os libertários também caem nessa espiral do silêncio. Inclusive, um vídeo dessa semana foi sobre as opiniões de uma mulher libertária que foi massivamente atacada, ridicularizada, exposta, cancelada pelas feministas. Mas eu acho que a gente tem um exemplo prático ainda melhor para demonstrar o quão tóxica e nociva é essa estratégia. Em tempos de coronavírus, pandemia, lockdown, isolamento, você com certeza já ouviu sobre a responsabilidade do Partido Comunista Chinês em tudo isso que está acontecendo no mundo. E provavelmente você também já viu algumas pessoas defendendo a China, falando que você não pode atacá-los, usando a xenofobia como uma espécie de blindagem para todas as atrocidades cometidas pelo Partido Comunista Chinês, da mesma forma que usam o machismo para blindar o feminismo, que usam o racismo para blindar os militantes do movimento negro. E tem uma thread sensacional do Rodrigo da Silva, o fundador do Spotnix, que é realmente muito boa e demonstra muito bem isso que eu tô falando, então faço questão de compartilhar ela aqui com vocês. Eu aposto, você leu na imprensa dezenas de vezes a respeito nas últimas semanas. Os chineses estão ofendidos. Quer saber qual é a verdadeira história por trás desse sentimento de mágoa política e do medo por suas consequências? Segue a thread. Há uma expressão em chinês para isso: ferir os sentimentos do povo chinês. Há décadas, Pequim utiliza essa tática como intimidação diplomática. É um instrumento político poderoso.
Há até verbete na Wikipedia a respeito. Segundo o pesquisador David Bandursky, entre 1959 e 2015, o Diário do Povo utilizou 143 vezes da tática ferir os sentimentos do povo chinês. O Japão lidera a corrida de ofensas, com 51 acusações. Os Estados Unidos aparecem em segundo lugar com 35. O pesquisador Wang Honglun aponta um número ainda maior. Entre 1949 e 2013, o Diário do Povo, porta-voz do Partido Comunista, acusou estrangeiros de ferir os sentimentos do povo chinês exatas 319 vezes. Até 2009, 42 países haviam sido acusados de ofensa à China, e não apenas nações desenvolvidas, mas também Guatemala, Malawi, Honduras, Nicarágua, Ilhas Salomão, Jordânia, Burkina Faso, Senegal, Suazilândia, Gâmbia, Libéria, Albânia e São Tomé e Príncipe. Ricos e pobres são indiscriminadamente acusados de xenofobia e de ferir os sentimentos do povo chinês, pelos motivos mais inofensivos possíveis. Para isso, basta desagradar os interesses políticos do regime. Como crianças mimadas, ninguém escapa. Durante as Olimpíadas de Pequim, em 2008, a expressão foi usada tantas vezes que provocou uma onda de posts e artigos nos veículos ocidentais tentando entender por que o governo chinês ficava magoado com absolutamente qualquer coisa. Apenas o Diário do Povo utilizou a expressão ferir os sentimentos do povo chinês, acusando nações e organizações de desrespeitar a China 88 vezes nos meses que antecederam as Olimpíadas de 2008. Em 2011, nem o salmão norueguês escapou do jogo diplomático, boicotado por uma China ofendida pela premiação do ativista Liu Xiaobo no Nobel da Paz. Em 2018, a alemã Mercedes-Benz pediu desculpas por ferir os sentimentos da China depois de citar Dalai Lama numa postagem no Instagram. Os chineses ficaram ofendidíssimos pela publicação desta imagem motivacional. E a Mercedes-Benz não foi a única companhia a ser acusada de xenofobia. Entre 2017 e 2019, pelo menos 25 marcas globais foram forçadas a pedir desculpas para a China por ofender os sentimentos do povo chinês. Ofenderam a China em 2019 NBA, Apple, Versace, não sei como é que fala isso aqui, Dior, ESPN, Vans, Swarovski e Tiffany. Em 2018, um empregado de um hotel da rede Marriott, em Nebraska, dos Estados Unidos, curtiu um tweet sobre o Tibete. O governo chinês exigiu que a Marriott desligasse todos os seus sites e aplicativos do país por 7 dias. A empresa pediu desculpas, o funcionário foi demitido. Há poucos dias, até uma das revistas científicas mais importantes do mundo, a Nature, pediu desculpas à China por ter dito que o novo coronavírus veio da China. Foi um erro de nossa parte pelo qual assumimos a responsabilidade e pedimos desculpas. Não raramente, organizações acadêmicas são acusadas de ofender a China. Em 2008, foi a Universidade de Londres. Em 2017, a Universidade da Califórnia. Em 2018, a Universidade da Coreia. Mais de 100 entrevistados pela publicação progressista The New Republic, como professores, estudantes, reitores e ex-alunos de universidades americanas, revelaram uma prevalência de autocensura nas instituições em relação à China. Em 2019, um professor britânico foi questionado pela administração de sua universidade se poderia remover um pôster do tanque da Praça de Paz Celestial de seu escritório porque isso poderia ofender os chineses. Ele recusou. Em 2017, uma estudante universitária chinesa fez um discurso de formatura nos Estados Unidos elogiando a liberdade de expressão no país. Um endereço residencial de sua família foi amplamente compartilhado na China. Ela pediu desculpas no dia seguinte. A ironia, como aponta esse artigo da The Economist, é que o regime raramente deseja que a população chinesa expresse seus sentimentos e, de fato, teme que a manifestação da opinião pública insistentemente censurada, desafia o seu controle no país. Em 2016, um concurso virtual chegou a ser organizado para selecionar os melhores pedidos de desculpas dados por ofender a China. Milhares de pessoas participaram do primeiro concurso anual de desculpas para a China, que foi parar até no The New York Times. Acusar de racista ou xenófobo organizações ou países que desagradam o governo chinês é uma prática de Pequim há 6 décadas. Não há nada de novo com o que ocorre nessa pandemia de coronavírus a qualquer pessoa que tenha minimamente estudado a história da política externa chinesa. Lembre-se disso sempre que questionar o regime chinês e receber mensagens com acusações de xenofobia. Chama-se autocensura. E é só mais uma tentativa grosseira de silenciamento perpetuada por extremistas políticos, difusores da propaganda oficial da maior autocracia do planeta. Então, como vocês puderam ver nessa thread, a espiral do silêncio é a principal ferramenta utilizada pela ditadura comunista chinesa para censurar o resto do mundo. A gente já sabe que a censura dentro da China é uma das maiores do mundo, se não for a maior. Eles já controlam todos os meios de comunicação e tentam controlar de todas as formas a opinião pública lá dentro. Só que eles não têm como censurar
da mesma forma todo o resto do mundo. Por isso eles utilizam a espiral do silêncio para fazer com que as pessoas tenham medo de criticar abertamente a China, porque aí eles vão estar ofendendo os sentimentos do povo chinês, vão ser retalhados. E como a China é uma grande economia, as pessoas não querem comprar essa briga, isso acaba tendo um efeito muito grande. Não é à toa que a gente vê, por exemplo, vários animes fazendo uma adaptação específica para ser exibida na China, para que eles não tenham qualquer tipo de problema, qualquer tipo de desavença e possam ainda assim exibir as suas obras e ganhar no mercado chinês. E não só animes, né? A gente também vê muito disso em outras partes da indústria do entretenimento, inclusive Hollywood cada vez mais evita colocar em seus filmes qualquer coisa que possa ofender o povo chinês. Por isso que a gente está vendo, por exemplo, tantas alterações questionáveis no filme da Mulan, porque eles querem que o filme agrade principalmente o povo chinês. Eles não querem cair na espiral do silêncio, não querem que isso prejudique as vendas do filme, então todo mundo acaba se curvando a essa tática da China, e isso mostra quão poderosa e quão nociva a espiral do silêncio é. Não só a nível Brasil, mas a nível mundial. E depois de toda essa explicação, talvez você tenha notado que geralmente a espiral do silêncio é uma tática utilizada de forma reativa, ou seja, você usa ela para silenciar pessoas que já estão tecendo um discurso contrário às suas convicções. Então, alguém fala alguma coisa ruim sobre a China vai lá, fala que se sentiu ofendida e basicamente força aquela pessoa, aquela empresa, aquela instituição a pedir desculpas de forma reativa. É claro que isso vai fazendo com que um sistema de autocensura seja implementado, porque ainda que funcione de forma reativa, a gente sabe que ao expor opiniões que podem ofender a China, ou enfim, que forem contrárias à ideologia esquerdista, que é quem mais utiliza essa tática, a gente vai cair na espiral do silêncio. Então, é uma tática reativa, porém, que não serve apenas para rechaçar o que está sendo dito, mas principalmente para impedir que sequer alguém ouse dizer essas coisas, por já ter medo de cair na tal espiral do silêncio. E por que eu estou falando de tudo isso nesse vídeo sobre o Felipe Neto? Bom, simplesmente porque o discurso do Felipe Neto é uma espiral do silêncio ativa. É ainda pior do que isso tudo que a gente está vendo aqui. Porque ele não está simplesmente se propondo a silenciar de forma reativa quem está indo contra o seu discurso. Ele está ativamente caçando quem sequer quer se posicionar do lado dele. Porque o que o Felipe Neto está pedindo não é simplesmente para as pessoas emitirem opiniões políticas, não. É para as pessoas ficarem do lado dele, emitirem opiniões políticas que concordam com ele. Então é uma espiral do silêncio ainda pior, ainda mais séria do que a já praticada e que já é bastante difícil de combater, que a gente está tentando aí a duras penas quebrar, fazer com que as pessoas consigam ter voz dos dois lados, para que a gente não tenha o monopólio de apenas uma opinião, uma ideologia sendo facilmente aceita e disseminada pelos quatro cantos, seja na mídia, seja nas escolas, seja numa conversa de bar. Esse discurso do Felipe Neto de que se você não se posicionar contra o governo Bolsonaro, você é um fascista, é obviamente um passo adiante da espiral do silêncio já implementada previamente, que era chamar de fascista quem se posicionasse a favor do governo. Agora, mesmo se você não se posicionar, você também é um fascista. Então, você entende que isso pode estar dificultando ainda mais uma luta que já era muito difícil, já estava muito complicada, porque a gente já tem o discurso, a narrativa hegemônica da esquerda controlando os principais meios da mídia, os principais veículos de informação, todo um sistema montado para cancelar qualquer um que se posicione contra a narrativa que eles querem que a população defenda. E infelizmente eu tô vendo muitas pessoas, até na direita, caindo no papinho do Felipe Neto, simplesmente porque entendem que tá tudo bem nesse caso porque é contra o Bolsonaro. E são pessoas do espectro da direita que já não concordam mais com o presidente, que acham que ele realmente fez muitas coisas erradas, que ele tem que cair, enfim, que não tem problema nesse caso, porque de fato o Bolsonaro não dá pra compactuar com o que ele tá fazendo porque tá errado sim, e realmente agora ele tá sendo um fascista. Só que, gente, vocês realmente acham que vai parar por aí? Vocês acham que o problema do Felipe Neto, desses influenciadores, da galera que tá endossando esse discurso é com o Bolsonaro? É óbvio que não é. Se o Felipe Neto conseguisse, sei lá, cooptar a adesão da maior parte dos influenciadores do país a se posicionar do lado dele, vocês acham que essa ferramenta pararia de ser utilizada por aí assim que o Bolsonaro caísse, que estaria tudo de boas para eles? Vocês acham que eles continuariam se posicionando contra qualquer outro presidente que tivesse um discurso autoritário? Mesmo se fosse um Ciro Gomes ou um Lula da vida? É óbvio que não. Essa bazuca, esse canhão que eles estão montando seria virado
contra o próximo representante da direita que se destacasse. E ele não precisa ser fascista para isso. Porque caso você tenha se esquecido, até ontem eles chamavam qualquer um de fascista. Qualquer um mesmo. O Amoedo era fascista, sei lá, o MBL era fascista. Qualquer um que esteja no espectro da direita é fascista. Não importa se é liberal, conservador, não importa. Eles vão dar um jeito de empurrar esse rótulo pra cima de você, pra cima do próximo representante da direita que ganhar destaque. Eles vão fazer isso porque é como eles fazem com todas as outras coisas, todas as outras discussões. Qualquer pessoa que tenha qualquer opinião contrária ao feminismo, não importa, por mais branda que seja, vai ser um machista. Às vezes não precisa nem ter uma opinião contra o feminismo, mas é de direita, então é machista. É assim que eles fazem sempre, não teria por que ser diferente agora. E é no mínimo muito irônico, pra não dizer muito hipócrita, né? É muito hipócrita, claro, vem do Felipe Neto. No mesmo vídeo em que ele fala que não dá mais pra tolerar qualquer um que fique calado diante de tudo que o Bolsonaro tá fazendo, porque essa pessoa é também uma fascista, ela é cúmplice do fascismo. Influenciador que não se manifesta agora é cúmplice. E quem se cala perante o fascismo é fascista. Ponto final. Ele vem falar de liberdade de expressão. É minha função lutar pela liberdade. Pela liberdade de expressão, pela liberdade de pensamento, pela pluralidade. Ele tá basicamente obrigando as pessoas a se expressarem, concordando com a opinião dele e quer falar de liberdade de expressão. Cara, até um assassino pego em flagrante tem o direito de permanecer calado. Mas pro Felipe Neto, os influenciadores, sei lá, qualquer pessoa que não tenha se posicionado contra o Bolsonaro não tem esse direito. E o cara tá querendo falar de liberdade de expressão. Sendo que na liberdade de expressão teria que estar implícito também que você tem a liberdade para não se expressar se não quiser. Aliás, eu também fico chocado com o tanto de liberais que compraram essa narrativa do Felipe Neto, porque é um discurso completamente antiliberal, é autoritário em sua essência. Novamente, né, o cúmulo da hipocrisia é o fato de que o discurso do Felipe Neto é muito mais alinhado a um discurso fascista do que as próprias ações do Bolsonaro, que ele utilizou para insinuar que agora não tem como questionar, não. Ele falou isso, estamos oficialmente contra um regime fascista. Felipe Neto decretou, o Brasil hoje é fascista. Porque o presidente, mesmo que tenha falado claramente, com todas as letras, que ele é a favor do Congresso aberto, do STF aberto... Fecha o Supremo e o... Não sei essa conversa fechar. Aqui não tem fechar nada, dá licença aí. Aqui é democracia. Isso, muito bem. Aqui é respeito à Constituição brasileira. Isso. E aqui é a minha casa e a tua casa. Então peço, por favor, que não se fale isso aqui. Isso. Supremo aberto. Isso. Transparente. Congresso aberto, transparente. Muito bem, presidente. Nós, o povo, estamos no governo. Ele foi uma manifestação pró-governo que não era uma manifestação pró-AI-5 ou contra o Congresso e contra o STF, era uma manifestação pró-governo. Bolsonaro compareceu lá por este motivo. O presidente Jair Bolsonaro está convocando a população para participar de um manifesto, uma espécie de ato em defesa dele, né, da administração Bolsonaro. E além disso, também revela, embora o presidente não tenha dito com todas as letras, mas os seus apoiadores apontam nessa direção, uma manifestação que vai se confrontar com o Congresso Nacional, inclusive com citações expressas aos presidentes das duas casas, da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Ou seja, o que está realmente clara é uma tendência de embate, de confronto do governo, apoiadores do presidente Bolsonaro, com o parlamento, com o Congresso. Isso tem repercutido sobremaneira no país, Joelson. E aí lá tinham pessoas assim que defendiam a queda do STF, do Congresso e que eram a favor de uma intervenção militar. Núcleos que existem em manifestações desde a época do impeachment da Dilma. As manifestações, né, pró-impeachment da Dilma já tinham esses núcleos que defendiam a intervenção militar, que eram contra o Congresso, o STF. O próprio MBL, né, que vem tecendo tantas críticas ao Bolsonaro ultimamente, tem aí discursos muito claros de derrubar o Congresso. Esses caras não param de ficar sabotando o Brasil, esses caras não se cansam de botar fogo no Brasil. Não tem jeito. Se nós não tomarmos medidas drásticas contra o Supremo, eles vão continuar fazendo o que eles querem. Temos que ir às ruas antes do Natal. Esses caras não podem ficar impunes e todo esse Supremo tem que ser derrubado.
Agora parece que você não pode nem achar que o Supremo é uma merda, que o Congresso é uma merda, você não pode protestar contra isso, porque automaticamente você vai estar sendo fascista. Eu sei que o MBL, por exemplo, não fazia um discurso contra o Congresso com a intenção de implementar ali uma ditadura e acabar com os três poderes, enfim. Não era essa a intenção deles, ao mesmo tempo em que tem sim pessoas que defendem essa medida. Mas também não é verdade que o Bolsonaro, simplesmente por comparecer em uma manifestação onde tem pessoas lá no meio que defendem isso, sendo que a manifestação de forma geral é pró-governo, está concordando com essas pautas que ele, mais uma vez, claramente já disse ser contra. E veja bem, de forma alguma eu estou dizendo com isso que você não pode então criticar o Bolsonaro, que você não pode cobrar do presidente, que você tem que ser um bolsonarista cego, porque senão a esquerda vai tomar o poder e a gente vai cair na espiral do silêncio e que não tem que ficar do lado do presidente. Não, cara, você pode criticar o Bolsonaro, você pode reclamar o quanto quiser das coisas que ele tem feito ultimamente. O presidente deve ser cobrado, não é um problema, não é um erro cobrar o presidente, mas isso é completamente diferente de pegar, fazer um monte de ilações para imputar no Bolsonaro um papel de fascista que não, ele não desempenha. Ao contrário do que o Felipe Neto fala, o Brasil não é um país oficialmente fascista. E aí dizer que por causa disso, se você não lutar contra o Bolsonaro, você é cúmplice do fascismo. Isso é um absurdo, isso é desonesto e é uma versão ainda pior, ainda mais canalha da espiral do silêncio, que é utilizada a exaustão, por exemplo, pelo Partido Comunista Chinês para controlar e censurar o mundo. Então me diga se você quer ser cúmplice disso, se você acha que de alguma forma dessa vez o Felipe Neto tinha alguma razão, e se você realmente acredita que derrubando o Bolsonaro eles vão estar satisfeitos e vão ficar por isso mesmo, e que eles vão utilizar toda essa relevância deles para cobrar da mesma forma qualquer representante queridinho deles que porventura acabar entrando no lugar do Bolsonaro. Você acha que se voltar o PT ou que se o Ciro ocupar o lugar lá da presidência, eles vão da mesma forma cobrar desses caras? Vocês acham que eles vão usar toda essa relevância, toda essa influência que eles conquistaram nesse momento para continuar combatendo as coisas erradas do governo? Ou vocês acham que aí eles vão usar essa relevância para calar quem estiver falando do governo nesse momento? E ainda que no lugar do Bolsonaro entre outro representante da direita, vocês acham que essa bazuca que eles estavam apontando era só contra o Bolsonaro, que eles não vão continuar encontrando todo motivo que seja para atacar esse outro representante? A espiral do silêncio é uma ferramenta política e eles estão utilizando ela claramente dessa forma. Se você acha que tudo bem se aliar com a esquerda, com esses progressistas que estão utilizando essa tática suja nesse momento porque parece que é conveniente para derrubar o Bolsonaro, ou seja lá o que for, você sabe que vai estar dando um poder muito grande que sim poderá ser usado contra você no futuro ou a favor dos queridinhos do lado deles. E também, o Brasil não é uma versão fajuta do Minority Report para punir e trabalhar com futurologia e ficar culpando pessoas por coisas que elas ainda não fizeram, mas que, sei lá, tem uma coisa esquisita e eu acho que elas vão fazer. Olha o tipo de precedente que isso abre. Se a gente tolera uma medida como essa, essas mesmas armas vão poder ser utilizadas contra qualquer que seja o próximo desafeto deles. Então eu volto a dizer, quer criticar o Bolsonaro, quer atacar ele não tá dando motivos reais para as coisas que ele já fez efetivamente? Critica o negócio do juiz de garantias, os gastos com o cartão corporativo, critica a forma como conduziu a pandemia, cobra por mais transparência, pelo motivo que seja, mas não cai nesse papinho de fascismo, porque os esquerdistas vêm prometendo essa ditadura nazi-fascista desde antes das eleições. É a forma que eles têm de colocar medo no eleitorado de forma geral. Ó, se a direita assumir o poder, vai vir ditadura militar, é o fascismo, é o nazismo, vai todo mundo morrer. Pode estar tudo um caos, a gente está no meio de uma pandemia, a economia está realmente um terror, mas isso aqui não é uma ditadura nazi-fascista nem de longe. E a mesma galera que fica batendo na tecla desse discurso é aquela que trata todo mundo como maluco se ousar comentar sobre ditadura comunista, sobre o possível golpe comunista, porque nunca teve nada parecido com isso. Mano, se o paralelo é esse, o governo do Lula, da Dilma, já foi praticamente um stalinismo, tanto quanto o governo Bolsonaro é um fascismo. Então o Felipe Neto é um cúmplice do stalinismo por estar passando pano para essas aberrações. Porque sim, ele está passando pano. Depois que ele publicou aquele vídeo que pegou milhares de RTs e vários agentes políticos relevantes compartilharam, o próprio PT compartilhou o vídeo do Felipe Neto, é claro. A gente pode ver nesse print o perfil oficial do PT publicando o vídeo falando não dá mais pra ficar calado e o Felipe Neto dando RT
e comentando: o próprio PT publicou: é hora de unir forças, não há outro caminho. Obrigado à comunicação do partido pela mensagem tão emblemática. E um aviso a todos da esquerda: eu não sou liberal no Brasil. Eu não defendo menos Estado e nem favorecimento aos detentores de capital. Sigamos. É engraçado até, né? Ele não é liberal no Brasil. Porque nos outros países onde o liberalismo tá funcionando, tá dando certo pra caramba, tá fazendo os países ficarem ricos, aí tudo bem, mas no Brasil não dá pra ser liberal. Aí tem que ter mais Estado, um Estado mais inchado, mais forte, mais controlador. Ou seja, olha só, ele tá assumindo que ele é um stalinista, né? É praticamente Stalin falando. E como se isso não fosse suficiente, depois de receber o apoio do PT, o Felipe Neto, obviamente, teve que fazer uma retratação, e ele falou isso aqui. Sim, no passado eu nutria um ódio pelo PT que era sobrenatural. Sim, no passado, ao ser confrontado pela pergunta Bolsonaro ou Lula, eu disse que não votaria num corrupto, logo só sobrava o Bozo. Na época, mudei, arrependi, corrigi e lutei contra o Bolsonaro no primeiro e segundo turnos. Continuo não sendo eleitor do PT até hoje, apesar de ter votado no PT no segundo turno, né? Ele já admitiu isso. Mas estudei mais a fundo e aprendi muita coisa, principalmente sobre o mantra mais razão, menos emoção. Jamais escolheria qualquer político alinhado com a filosofia de Bolsonaro, sob nenhuma hipótese, qualquer que fosse o adversário. Ou seja, aqui ele tá falando o exato oposto, né? Entre Bolsonaro e PT, ele sempre vai votar no PT, e eu duvido que ele não votaria no PT se a outra opção fosse... Aqui ele tá falando alinhado com a filosofia do Bolsonaro. Isso é completamente aberto. Qualquer um que fosse no espectro da direita, eu suponho que hoje ele não votaria nesse cara. Até porque ele disse no outro tweet, né? Ele não é liberal também. Então, se for liberal, conservador, libertário, então pior ainda, ele não vai votar. É petista sempre nesses casos. E esse é o cara, essa é a voz que tá querendo impor um posicionamento pra todo mundo, pra todos os influenciadores. Não importa se é agente político ou não, todo mundo tem que se posicionar contra o fascismo, ou senão será um cúmplice desse fascismo. Eu só quero saber que moral esse cara tem pra cobrar uma coisa dessas no momento que ele praticamente se ajoelha e pede desculpas pro partido mais corrupto da história, que sim, organizou, chefiou os maiores escândalos de corrupção do mundo e financiou várias ditaduras comunistas ao redor do mundo também, utilizando o nosso dinheiro através do BNDES. Passar pano pra isso, que nem o Felipe Neto tá fazendo nessa publicação, é ser cúmplice do quê? Sinceramente, já é um absurdo você poder se classificar como um comunista, como se isso não fosse um absurdo tão grande quanto você se classificar como um nazista. Você pode ter um Partido Comunista do Brasil, sendo que, obviamente, ninguém iria votar no Partido Nazista do Brasil. Isso sequer seria aceitável, sendo que o comunismo matou mais ainda. Também tem os seus campos de concentração, como as gulags, as atrocidades que o nazismo fez, o comunismo também fez em maior escala, basicamente. Mas a esquerda sempre foi muito competente em transformar os rótulos ofensivos e classificar, empurrar todos eles pro outro lado, enquanto abraçava as suas atrocidades como se fosse uma coisa normal, louvável, como se realmente Che Guevara fosse um ícone, um herói, uma pessoa que a gente deve cultuar. Mas já que essa galera não tem vergonha de se dizer comunista, pelo menos poderia ter vergonha de ser classificada como stalinista, porque, querendo ou não, eles estão muito mais alinhados aos ideais de Stalin do que qualquer pessoa de direita está alinhada aos ideais de Mussolini, para ser chamado de fascista. Só que como a direita não tem, né, esse padrão de utilizar a espiral do silêncio para censurar o outro lado, a gente acabou cedendo todo esse território para a esquerda, e eles conseguem assim ter o monopólio da opinião pública, mesmo defendendo coisas imorais, antiéticas, coisas que as pessoas sabem que tá errado, que é errado, mas eles vão fazendo aquela lavagem cerebral e através da espiral do silêncio eles dificultam com que a gente possa erguer a voz para mostrar o quão absurdos são essas coisas que eles defendem. Então eu realmente acho que num momento desses a gente precisa levantar mais ainda a voz e mostrar como é absurdo isso que o Felipe Neto está tentando fazer. Isso é censura, isso é o contrário oposto de liberdade de expressão que ele ousa falar no meio do seu discurso. E cara, se o Bolsonaro for mesmo um monstro fascista que quer controlar o país e colocar a gente numa ditadura, claro que ele deve ser criticado, rechaçado, combatido, e se for para todo o país se virar contra ele, que seja, mas isso deve acontecer de forma espontânea e não imposta, forçada, autoritária, como essas pessoas estão querendo fazer agora. Cobre, odeie, critique o presidente espontaneamente, não por pressão, não por causa da espiral do silêncio. E de preferência, tenha a mesma postura com os outros também, não só com o Bolsonaro. Cobra dos outros candidatos, dos outros possíveis candidatos, dos outros políticos, e não só que estão eleitos de alguma forma, mas agentes políticos. Cobra de mim, cobra do MBL, cobra do PSOL, cobra do PT, cobra do PSDB. A cobrança faz parte nesse meio. Você deve ser crítico, realmente. Você deve
tentar questionar e entender o funcionamento das coisas para não defender cegamente alguém que muito provavelmente não merece a sua defesa. Mas eu realmente recomendo que você não compactue com um discurso censurador, ainda que seja uma censura velada, ainda que não seja uma censura que vem do governo para impor na sociedade, é uma censura que vem do núcleo influente da sociedade para o resto dela. Enfim, não acho que não tem nenhum problema permitir que esse tipo de coisa aconteça, porque depois, se eles conseguirem cumprir o seu objetivo e mais uma vez só a esquerda tiver voz nesse país, aí vai ser difícil reclamar, porque aí você já vai ter sido silenciado. É isso, esse é o vídeo de hoje, eu sei que ficou bastante longo. Eu demorei para fazer ele também, mas eu já sabia que seria longo, que seria complicado. E cara, se você escutou, se você ouviu as palavras do Felipe Neto e não percebeu na hora, talvez depois de assistir esse vídeo você veja que a música, né, a voz silenciada que eu compus justamente para falar sobre a espiral do silêncio, praticamente se aplica exatamente ao que o Felipe Neto disse. Como vocês podem ouvir no refrão aí, que vai ficar para encerrar esse vídeo. Obrigado pela audiência, por ter assistido até o final. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui. Não querem escutar, não sabem conversar, ou você concorda ou está fora do lugar. Eles te julgam e logo após tentam calar a tua voz, e depois de tudo